né? Sai do seu lugar, dê um abraço, dá uma palavra de vida. Muito bem-vindo, Deus abençoe você. Você que está online também, bem-vindo também. Aleluia. Hoje é o último dia do mês, né? O último dia do mês de agosto. E nós estamos concluindo aí, encerrando o tema santificação, né? Você sabe que esse é um tema muito precioso para a igreja. Semana passada eu expliquei para você aí o processo de santificação. Quem não assistiu a palavra da semana passada, vai lá no YouTube e assista, vale a pena você pegar essa palavra. Mas hoje o nosso tema, dentro dessa ideia, né, dentro desse propósito de santificação, o tema é esse que vai entrar aí. Põe a tua casa em ordem. Diga aí, põe tua casa em ordem. Diga para o teu irmão, meu irmão, põe a tua casa em ordem. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, essa palavra Deus trouxe ao meu coração. No domingo passado acordei com essa palavra, né? E eu creio que é algo que Deus quer ministrar na nossa vida. Amém, queridos? Porque Deus quer fazer infinitamente mais além daquilo que podemos, pensamos, imaginamos. Amém? Quantos creem nisso? Você sabe que não há limites para o que Deus pode fazer. Não limite o que Deus pode fazer. Não limite a ação de Deus, né? Você sabe que o que limita a ação de Deus é a nossa fé. Porque o Senhor fez milagres em muitos lugares. Mas quando chegou em Nazaré, ele não pôde, a Bíblia diz que ele não é que ele não quis, ele não pôde fazer os milagres que desejava, que fazia, por causa da incredulidade deles. E por causa, qual era o motivo da incredulidade deles? Aquilo que eles sabiam. Eles sabiam, esse aí não é Jesus, esse aí não é o filho de José? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Não estão aqui seus irmãos, suas irmãs? Não é esse, não é o menino que jogava bola e tal? Não era esse que... Então, o fato deles terem um conhecimento anterior impediu o coração deles de se abrir para o que Deus quer fazer. Então diga comigo, eu não vou limitar o poder de Deus na minha vida. Diga, Deus, não há limite para o que o Senhor pode fazer. Faz em mim, diga, faz em mim, além do que eu possa imaginar. Amém, queridos? Então abra sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo 38, vamos ler o versículo 1. Essa palavra Isaías trouxe a Ezequias. Ezequias foi um rei que fez coisas muito boas. Ezequias agiu de maneira muito correta durante sua vida, fez coisas. É tão interessante que tem um texto que fala assim, que depois de todos os atos de justiça que Ezequias fez, se levantou Senaqueribe. Então Senaqueribe veio contra Ezequias. Então eu quero dizer para você que mesmo aqueles que agem bem, são perseguidos, né? Mesmo quando a gente faz tudo certo, vem luta, vem perseguição, diga glória a Deus. Você queria dizer misericórdia, né? Mas falei, amém, porque é verdade. Então olha só, esse homem Ezequias, a Bíblia diz que ele adoeceu. E e ele adoeceu e veio essa palavra de Isaías, a profeta, veio Ezequias e falou o seguinte, olha o que diz lá no versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Fala comigo, misericórdia. Amém? Essa foi a palavra que veio a Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não verás. Nós sabemos que, e próprio Isaías diz que pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, amém? As nossas dores levou sobre si. E então, irmãos, isso não é um contrassenso, porque embora o Senhor tenha levado as nossas enfermidades, você sabe que tem enfermidade que a gente vai morrer, né? Você sabe que você, não agora, mas você um dia vai morrer, se Jesus não voltar antes.
Mas deixa eu entrar aqui falando para você, esse tema de hoje não é falar sobre morte. Diga, glória a Deus. Então o tema de hoje não é morte, mas é estar pronto. Esse texto, quando Isaías vem a Ezequias e diz assim, põe em ordem a tua casa, ele está dizendo, esteja pronto. Então o tema de hoje é sobre estar pronto, amém? É sobre colocar em ordem a nossa casa, significa exatamente isso, estar pronto, significa arrumar a sua vida, arrumar as áreas da sua vida. Nossa vida tem muitos aspectos, sim ou não? A gente costuma separar, né, vida espiritual, vida profissional, vida familiar. Essa divisão não é boa, porque na verdade tudo é espiritual. Diga para o teu irmão aí, tudo é espiritual. Tudo é espiritual, irmão. Teu trabalho é espiritual, teu estudo é espiritual, tua família, amém? A tua vida espiritual inclui todas as coisas. É o homem, como a gente falou, integral, o homem pleno. Mas a verdade é que existem muitos setores, muitas áreas. E às vezes a gente está bem numa área e não está bem na outra. Tem uma coisa funcionando e tem outra desajustada. Vem essa palavra de Ezequias e diz assim, de Isaías, e diz para Ezequias, tu era rei. Olha, se prepara porque dessa você não passa não. Essa doença aí é para a morte. E você vai morrer. Põe em ordem a tua casa. Irmãos, você pensa uma coisa ruim, né? Mas, irmão, que privilégio. Que privilégio, irmão. Que privilégio teve Ezequias. Do profeta dizer a Ezequias, olha só, bota em ordem a tua casa aí, porque agora você vai. Quantos de nós gostaríamos, né? Que privilégio, você não gostaria de ouvir uma palavra dessa, com certeza nem eu. Mas a vantagem, irmãos, é que saber o momento é muito importante. Por quê? Porque ele se prepara, né? Ele foi avisado, olha Ezequias, se prepara aí. Então, nós precisamos entender, isso foi um privilégio que Deus deu a ele. E Ezequias foi tremendo aqui, porque quando veio essa palavra ao Senhor, do Senhor, quando Isaías saiu, a Bíblia diz que ele virou para a parede, ele deitou de lado, ele virou para a parede, ele chorou, ele se quebrantou, ele se humilhou, ele se arrependeu. E ele pediu a Deus e disse, Senhor, lembra-te da minha vida, da minha caminhada, meu Deus, você é comigo. E ele clama ao Senhor. Isaías ainda não tinha saído do pátio, do palácio. Deus falou, Isaías, volta lá. Porque Ezequias se quebrantou muito e chamou a atenção a oração dele. Volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele e que eu revogo essa palavra e que eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. Amém? Por que isso, irmãos? Porque nós temos um Deus que é bom, nós temos um Deus que é misericordioso. Você entende isso, irmão? Deus te ama, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Amados, entenda, porque de fato, Deus, a Bíblia diz isso, Ezequiel fala isso, Jeremias aponta para isso, que o Senhor diz, olha, havendo eu dito o mal, e essa pessoa, essa cidade, esse povo se arrepender, quando eu disser um juízo sobre uma terra, mas houver quebrantamento, eu, o Senhor, revogarei e transformarei o mal em bênção. Mas ele também diz, por outro lado, quando eu disser paz sobre uma cidade, ou sobre uma casa, ou sobre uma vida, e aquela pessoa não cuidar, ela fizer o que é mal, ela não caminhar no caminho correto, eu, o Senhor, revogarei a palavra de bênção e colocarei a palavra de maldição. Então Deus, Ele é um Deus, irmãos, que trabalha, amém? Na nossa vida. E é interessante porque a Bíblia ensina que a glória de Deus é encobrir. A glória de Deus está em encobrir. A glória de Deus está exatamente em perdoar, em ser longânimo, em dar uma segunda chance, em dar uma terceira chance, uma quarta. Deus está sempre, sim ou não? Deus está sempre, e Ele diz, a glória do rei é a tudo investigar. Mas a glória de Deus é encobrir. Então, quando Deus chega
e traz uma palavra dessa, é porque já está dito, já está feito. E vem essa palavra. Então, essa palavra que Isaías trouxe a Ezequias é assim: arruma as coisas, resolve pendências. Diga comigo, resolver pendências. Diga, eu preciso resolver as pendências. Essa palavra de Isaías para Ezequias é a seguinte: Isaías, ou Ezequias, prioriza a eternidade. Não olhe só para agora. Priorize a eternidade, porque, irmãos, nós não vivemos assim, não é? E nós vivemos numa geração que é o carpe diem, vive o hoje, aproveita a tua vida, né? Mete o pé mesmo, se aproveita. Só que tudo tem consequência. Estava há pouco ali sentado, pensando na juventude aí, nos jovens, e hoje eu vinha refletindo, conversando com o apóstolo sobre algumas coisas. Irmãos, se nós soubéssemos como as nossas decisões repercutem no futuro. Se você entender, principalmente você que é jovem, adolescente, se você entender que a tua decisão, ela vai repercutir na tua vida. Por exemplo, onde você vai estudar, se você vai estudar ou não, o que você vai fazer, o que você vai trabalhar, com quem você vai casar, sabe? Para onde você direciona a tua vida, isso faz toda a diferença. E eu estava pensando em mim ali, eu falando, Senhor, a minha decisão eu já tomei lá atrás. Um dia eu tomei uma decisão louca. Qual? De servir ao Senhor, de entregar minha vida ao Senhor para servi-lo, para fazer o que Ele quisesse. A gente ia lá para ao Ariz, nem para o Ariz, lá para o Uapixama, uma tribo, sabe onde o vento faz a curva? Então, 500 horas depois ainda. Então a gente, assim, a decisão de entregar tudo, isso repercute, irmão. O que você está entendendo, irmão? Quem está entendendo aí? A nossa vida, a nossa decisão vai repercutir. E Deus fala para Ezequias: Ezequias, prepara a tua casa, prioriza a eternidade. O que Deus estava trazendo à luz de Ezequias? Ezequias, a vida não é só aqui, Ezequias. A vida não é só esse reino aí, não é só essa doença que você tem, não é só o problema que você tem, não é o reino, não é o teu sucesso. A vida, ela é muito mais do que isso. Prepara a tua casa, põe a tua casa em ordem. Irmãos, esse tema fala de não ser imprudente. Diga para o teu irmão, não seja imprudente. Sabe o profeta, o filho do profeta, né, os alunos de profeta lá de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, quando Eliseu, ele tinha uma escola de profetas, e um daqueles discípulos de Eliseu morre e deixa a dívida. Então a mulher que procura o profeta, você sabe disso, depois ele diz: o que você tem em casa? Um pouco de azeite. Então busca na vizinhança vasilhas vazias, não poucas, e tal, e Deus faz um grande milagre. Por quê? Porque aquele homem, provavelmente ele foi imprudente, ele deixou dívida. E às vezes, irmãos, a gente acha que a vida é só espiritual, que é só isso aqui, é só... Não, irmão, você tem que entender que tem coisa que a conta chega. Não é? E aquele homem morre e deixa a mulher com dívida. E naquela época, o credor podia vir e solicitar os filhos para pagar a dívida. E chegou o credor e bateu na porta e falou: Dona Maria, Dona Sara, vou contextualizar. Dá teus filhos aí, que tem uma dívida aqui, e você tem que pagar essa dívida, e vai dar a vida dos teus filhos. Que tristeza, né, irmão? Por quê? Imprudência. Quem está entendendo? Diga amém. Então presta atenção. Por quê? Porque às vezes a gente prepara, às vezes a gente esquece dessas coisas, mas muitas vezes a gente se prepara para tudo e não lembramos do nosso encontro com o Senhor. Amém? Diga equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio. Amém, irmão? Deus é um Deus de equilíbrio. Deus é um Deus... As coisas de Deus são simétricas.
Você reparou que tudo é simétrico, tudo tem alinhamento, tudo tem padrão, tudo tem frequência, tudo tem, né, simetria. Amém? Está entendendo, irmão? O teu lado esquerdo é simétrico ao direito, teu pé esquerdo, direito, ele é simétrico. O que significa? Para quê? Para quê? Para que haja equilíbrio. Deus é um Deus que trabalha com equilíbrio, amém? E às vezes a gente prepara para tudo, se prepara para tudo, menos para o encontro com o Senhor. Eu não sei se você que está aqui ou está online assistindo, ouvindo essa palavra, você está preparado para ter um encontro com o Senhor. Mas eu quero ler para você um texto, Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. Olha o que diz. Lucas 12, 16 a 21, é a parábola do rico insensato. Diz assim, e propôs, Jesus falando, e propôs-lhe uma parábola. Ok? Ok. A herdade de um homem rico, olha o texto, tinha produzido com abundância. O camarada plantou uma plantação, era um fazendeiro, fez uma plantação e ela tinha produzido o quê? Abundantemente. Quem quer uma colheita abundante? Quem quer? Todos nós, né, irmão? Ninguém quer uma colheita escassa. Alguém quer viver uma vida de escassez? Não, nós queremos uma vida de abundância. Diga glória a Deus. Então aquele homem, ele colheu com abundância. E aí olha o que diz, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, obrigado, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, quem disse? Deus lhe disse, louco, esta noite, obrigado, te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta para si tesouros, e não é rico para com Deus. As pessoas se preparam para tudo, irmão. O comércio já está cheio de mercadoria do Natal. Daqui a pouco vocês já estavam comentando ontem. Já tem shopping, já tem Natal, já estão fazendo campanha. Daqui a pouco já tem gente, não se engane, já estão preparando, né, compra de roupa lá para o ano novo. Aí os ovos de Páscoa já estão sendo, está tudo preparado. Ano que vem tem Copa do Mundo. Olha só, irmão, está um frisson, está tudo agitado. Irmão, a gente se prepara para tudo. Mas preste atenção, irmão. A gente está preparado para o nosso encontro com o Senhor? Ezequias era o rei, irmão. Mas de repente Deus falou, ei, essa doença aí é para a morte. Prepara a tua casa, põe em ordem a tua casa. Você está entendendo? Aquele homem rico ali, ele plantou, colheu, irmão, que colheita maravilhosa. O camarada diz assim, um problema que eu gostaria de ter. Quem tem esse problema? Alguém tem esse problema? De dizer assim, não tem onde botar. Qual o investimento que eu vou fazer? Não sei se invisto ali em ouro, em commodities, em fundo imobiliário. O que eu faço? Irmão, pensa bem, o camarada falou assim, olha, minha colheita, benção, vou investir aqui, vou avançar, está tudo bem. Mas você veja bem, em momento algum ele pensou assim, alma, a quem você vai ajudar hoje? Vão juntar o dízimo, vou levar na casa do Senhor. Levar minhas primícias, levar minha oferta. Davi fez isso. Salmo 116, ele diz assim, pagarei os meus votos ao Senhor e que eu possa fazê-lo na presença de todo o seu povo.
Mas esse homem aqui, esse rico que Jesus está falando, ele estava preparado para tudo, menos para a sua vida espiritual, para o seu encontro com Deus. Aí o Senhor fala assim: louco, essa noite vão pedir a tua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Irmãos, é isso. Esse preparo significa se habilitar para o melhor. O que é o melhor? O melhor é aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém, querido? Você está aí? Diga glória a Deus. Entenda. Porque, como eu falei, essa palavra de hoje é uma palavra sobre estar preparado. De colocar a casa em ordem. Como está, sabe, a tua vida. Prepara os teus filhos. As pessoas preparam os filhos para o mundo. Não prepare os teus filhos para o mundo. Prepare os teus filhos para o encontro com o Senhor. Prepare os teus filhos para serem alguém com uma vida espiritual, sedimentada, profunda, alicerçada. Amém? A tua casa, é bom ter uma casa boa, ter um lugar bom, mas é bom que a sua casa esteja alicerçada sobre a rocha. Porque Jesus fala sobre a casa, sobre a rocha e sobre a areia. E todo mundo passa por chuva, tempestade, tribulação. Então prepare para o Senhor. Amém, irmão? Prepare o teu casamento. Valorize. Amém, irmão? Você entende que essa palavra é bem pastoral, né? Por quê? Porque às vezes o casal está aqui, mas não se fala. Se está ali, entrou na igreja, paz, irmão, paz, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas sai daqui, como é que está? Não é? Tem gente que tem pessoas na família que não conversa, que não fala. Ah, não falo com aquele irmão, não falo com aquela irmã. Não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o tio, brigou. Irmão, prepara a tua vida. A gente não pode passar batido por essas coisas e achar que isso não faz diferença. Claro que faz. Ah, pastor, a minha vida com Deus é uma coisa, irmão, tudo tem a ver com Deus. Amém? Amém, queridos? Prepara o teu futuro, porque às vezes a gente está preocupado, está preparando um futuro, está preparando, né, uma aposentadoria, uma coisa, não, fazendo planos, ei, aí vem uma palavra dessa, louco, vamos pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? É forte, não é, irmão? É forte, mas isso é real. E fala sobre, como eu falei, estar preparado. Ezequias, ele tinha um problema, que depois se manifestou. Porque, veja bem, ele pede o Senhor lhe dar mais 15 anos. Amém ou não? Amém ou não? Isso foi bom? Não sei. Não sei. Foi bom viver mais 15 anos? Não sei. Porque logo depois, olha o que aconteceu. Logo depois, ele foi curado. E essa notícia correu o mundo da época. Todos souberam, o rei Ezequias, o grande rei de Israel, Deus o curou, Deus o restaurou. Por quê? Porque Ezequias pediu um sinal a Isaías. Qual foi o sinal? Isaías disse para ele assim: o que você prefere? Que o sol adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? Ezequias, que não era bobo, falou assim: o sol vai se adiantar mesmo, mas se ele anda para frente, então eu quero que ele volte. E aí o sol regrediu 10 graus, já sabe que foi a terra, né? Mas tudo bem, estou falando a linguagem bíblica. Regrediu 10 graus, e isso, meu irmão, abalou, todo mundo ficou sabendo daquele milagre. Deus fez algo tão poderoso, e Ezequias que regrediu o sol, e todo mundo, aquilo ocorreu, e lá na Babilônia souberam disso, e o rei de Babilônia mandou embaixadores para vir trazer presente, trazer honrarias ao grande rei Ezequias, que Deus agiu com tanta misericórdia, e Ezequias recebeu aquilo, e Ezequias agora estava, meu irmão, com tudo e não estava prosa, só que ele esqueceu de alguma coisa. Você precisa vigiar. Diga para o teu irmão assim: vigia. Fala para ele assim: vigia, crente. Não é assim?
Quando os embaixadores chegaram, Ezequias mostrou tudo. Abriu o palácio, abriu o exército, abriu os tesouros, abriu o templo, abriu os cofres. Ele mostrou lá os balancetes, mostrou tudo, irmão. Ele mostrou tudo para todo mundo. Quando aqueles homens vão embora, Isaías vem. Quando Isaías vem, fala: ô abençoado, o que você fez? Veio uma turma aí, o que você fez? Não, ele achando que estava abafando. Não, mostrei tudo, glorifiquei a Deus. Mostrei tudo que Deus tem feito, mostrei os tesouros, mostrei o exército. Aí Isaías diz assim: olha, pois sabe, eu vou ler para você. Capítulo 39, versículos 5 a 8. Então disse Isaías a Ezequias. Capítulo 39, versículos 5 a 8. Ok? Pode botar aí se você puder. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, olha que coisa, irmão, era melhor ter morrido. Olha só, olha a palavra. Estou dando tempo para ver se vocês colocam aí, vai colocar ou não? Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então, olha só, irmãos. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. O que Ezequias estava dizendo? Eu estou preocupado é comigo, eu estou preocupado é com agora. Ezequias só se preocupava com hoje, só se preocupava com o agora. Essa palavra é sobre o que eu falei para você? Está preparado. Quem está entendendo? Ezequias houve uma censura de Deus. Antes, quando ele ia morrer, ele chorou, ele se humilhou, ele virou a cara para a parede, ele pranteou, ele falou: Deus, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas quando vem a palavra agora dizendo assim: olha, os teus filhos vão sofrer essa consequência, o que é que ele fala? Ah, tudo bem, não é no meu tempo. Não é no meu tempo. Será que a gente está sendo assim, irmão? Será que a gente é imediatista? Diz, irmão, assim: não seja imediatista. Amém? Ele diz assim: que bom, boa essa palavra. Boa onde, Ezequias? Boa onde? Se Deus está dizendo que os teus filhos vão virar eunuco. Sabe o que é eunuco? É castrar os meninos e levar para ser escravo no templo. Ou seja, todo o legado, toda a tua descendência vai ser maldita. Por quê? Por causa da tua atitude, Ezequias. E tu diz: está tudo bem? Como assim está tudo bem? Você só sente quando dói em você, quer dizer, você não é capaz. Entenda isso, estou dizendo eu, a Bíblia não está dizendo isso, mas Ezequias não chorou quando disse: não, profeta, por favor, ora por mim. Ele não chorou de novo, ele não quebrantou. Talvez, se ele tivesse feito isso, Deus tivesse dito assim: olha, você entendeu o propósito. Mas não, ele diz: tudo bem. Muitas vezes nós como igreja estamos sendo assim. Eu estou salvo, eu estou aqui, olha que ambiente, que louvor, que coisa linda, estou recebendo a palavra, estou me alimentando. E as pessoas? A gente diz assim: eles não querem nada com Deus. Quem disse isso para você? Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo aí? Então nós não podemos ser imediatistas. Ele ficou feliz porque o juízo não viria no seu tempo. Mas ele não intercedeu. Quer dizer que se não vier sobre você, vier sobre seus filhos, tudo bem? Não!
Diga comigo, não. Nós precisamos nos importar. Precisamos nos importar com a próxima geração, precisamos nos importar com aqueles que virão, precisamos, irmãos, de fato estar ocupados em construir um legado, em deixar um legado, amém ou não? Manassés, o filho dele, que reinou depois dele, irmão, fez o que era mal aos olhos de Deus. Por quê? Porque a vida de Ezequias não impactou a vida de Manassés. Ele não discipulou o seu filho, ele não cuidou da sua casa. Deus falou, põe ordem à tua casa. Ele ganhou 15 anos e não fez isso. Quando o filho dele assume, faz o que é mal aos olhos do Senhor, restaurou os ídolos, a idolatria, a feitiçaria. Amados, que tristeza, por quê? Porque não adiantou nada, a vida dele passou em vão, ele não construiu nada. Está como aquele homem, fez um celeiro, botou lá, fez mais um paiol, fez mais outro, encheu, e aí, irmão? E a tua alma? Assim é o que é rico para com o mundo, e não é rico para com Deus. Ajunta tesouro físico. Irmão, a vida não é só esse nível horizontal, não pode ser. Amém? A sua vida tem que transcender isso. Amém? Amém, irmãos? Nós temos que ter sonhos e projetos espirituais. A vida de Ezequias não impactou seus filhos. Não. Precisamos fazer diferença. Irmão, eu profetizo em nome de Jesus, a sua vida faz diferença nessa terra. O fato de você estar no trabalho, naquela empresa, faz diferença naquele lugar. Você morar naquela rua que você mora, mudou a história daquele bairro. Você morar naquele condomínio, você encontrar com aquelas pessoas, você, irmãos, é fazer diferença na vida. Nós precisamos, como igreja, fazer diferença como crente, como homens e mulheres de Deus. Deus quer usar você, meu irmão. Amém? Para tocar o coração das pessoas. Mas Ezequias disse, não, por mim, comigo está tudo bem. Está tudo bem. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu, vou, então está tudo bem, o resto que se dane. Não, irmão. Quem está entendendo? Catuca teu irmão e diz aí, está entendendo? Amém? Então, irmãos, os meus filhos precisam ser melhores que eu. Os teus filhos precisam ser melhores que você. O que Deus quer quando diz põe ordem à tua casa? Porque os teus filhos, eles vão te suceder. E qual é a herança que nós vamos deixar na terra? Jesus, ele diz assim, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, está lá fechei. A palavra do Senhor, deixa eu achar aqui. 2 Timóteo, não, está aqui. Lucas 18:8. Digo que depressa ele fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que você acha, irmão? Vão achar fé na terra? Você está pregando, você está trabalhando para isso? Eu estou. Essa igreja precisa trabalhar para isso. Para quê? Para que haja fé na terra. Você já viu o que está acontecendo no meio da juventude na Europa, em muitos lugares, um avivamento. Amém? Jovens voltando para o Senhor, buscando a presença do Senhor, louvando, adorando. Irmãos, nós precisamos sonhar com isso, precisamos colaborar com isso, precisamos investir nisso. Por quê? Porque a próxima geração tem que ser melhor do que a nossa. Os meus filhos precisam ser melhor do que eu, mais generosos, mais santos. Será que os seus filhos são mais santos que você? E precisam ser mais generosos, mais entregues. Nós não podemos seguir o exemplo de Ezequias, precisamos seguir o exemplo, sabe de quem? De Josué, que viveu a vida dele toda servindo a Moisés. Era chamado Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Você sabe que com isso ele sofria, né? Você sabe que os homens são maus, carnais. E já lá o bajulador, o puxa-saco. Olha lá, está lá na porta da tenda lá. Está lá, fica lá. Quer aparecer. Sabia que muitas vezes é isso que as pessoas falam?
de gente que quer servir a Deus com integridade, que quer ser santo, que quer buscar a vontade de Deus. É isso que vão dizer de você na escola, no trabalho. Não é assim, irmão? É ou não é? Na tua casa. Mas quando chegou a hora, ele disse assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por quê? Porque ele constituiu na família dele um legado. Amém, querido? Então precisamos olhar para o futuro. Diga para o teu irmão, precisamos olhar para o futuro. Eu quero dizer para você que Jesus fazia isso. João 17:20 diz assim, olha só, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim: eu não rogo, e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Irmão, Jesus disse assim: Pai, eu me santifico por aqueles que me deste. Eu me santifico por eles. E disse, não somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Sabe de quem Jesus estava falando? De mim e de você. Jesus está falando de nós ali. Jesus está falando: olha, Pai, olha lá. Eu rogo por eles, eu intercedo por eles, eu clamo por eles. Jesus estava olhando para o futuro, para as outras gerações, e muitas vezes nós estamos vivendo, irmão, como Ezequias, ou como aquele rico insensato, olhou a colheita, está boa, mas e a próxima? E o futuro, e daqui 20 anos? Quem está entendendo? Talvez vivendo dissolutamente como aquele profeta, discípulo de profeta, que morreu e deixou dívida. Será que nós vamos deixar dívida na terra? Diga: não, eu vou deixar fé na terra. Glória a Deus. Jesus, vão achar fé ou vão achar dívida? O que você vai deixar na terra? Dívida ou fé, irmão? Fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ser esse tipo de pessoas. Cuidar de formar homens de fé para a próxima geração, mulheres de fé, ministrando na vida dos nossos filhos, nossos discípulos, amém? Da nova geração, consolidando vidas. Irmão, escuta, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2, 1 e 2, ele diz assim: tu, pois, meu filho. De que Paulo chama Timóteo? Filho, discípulo querido. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está cuidando da próxima geração, amém? Diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar outros. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ei, Timóteo, não acaba comigo e não acaba com você. Não termina em mim, não termina em você. A coisa precisa continuar. Assim como eu semeio na sua vida, assim como eu invisto na sua vida, você também deve derramar isso na vida de outros. E eu pergunto para você, meu irmão, Igreja de Jesus Cristo, nós estamos derramando na vida de quem? Quem está entendendo? Nós precisamos construir uma reputação, construir um ministério, construir uma cultura, formar discípulos. Isso é olhar para frente. Amém, querido? Fugir do imediatismo que o mundo fala. Não, irmão. Nós precisamos investir em pessoas, investir em corações. Amém? Fugir dessa coisa, né, de só o aqui e agora. Não, irmão. Há um processo. Deus quer formar vidas. Amém, querido? Você precisa ser formado para poder formar. Você precisa investir, derramar na vida de alguém. Irmão, o que você recebe de Deus? Há um segredo na Bíblia que é sobre exatamente isso. Sobre ter sobre si a bênção de Deus sempre fluindo na sua vida. Quem quer saber? Quem quer saber? Como ter a bênção de Deus sempre fluindo na minha vida? O que você recebe, dê. O que você recebe, derrame na vida de alguém.
Vai lá no Instagram e coloque. Vai na vida dos teus filhos, dos teus parentes, teus amigos, compartilhe. Derrame. Por quê? Porque, irmão, quem dá, sempre está recebendo. Amém? Mas quem só quer receber, irmão, tem problema. É como o mar da Galileia e o mar morto. Um recebe, acumula e derrama. O outro recebe, só acumula. Deu para entender? Deus não quer que você não tenha. Deus quer que você transborde. Glória a Deus, diga para o teu irmão aí, é tempo de transbordar. O mar da Galileia, ele recebe do Jordão, ele acumula e ele chega um momento que ele transborda. Ele transborda. Lá na frente tem o Mar Morto. O Mar Morto recebe, 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 recebe e não dá nada, não entrega nada. Você vai no Mar da Galileia, tem peixe. Você vai no Mar Morto, não tem nada. Não vive nada ali. Porque onde só se recebe não há vida. Amém? Por isso nós precisamos derramar. Diga glória a Deus. Quero encerrar essa palavra, começar a terminar essa palavra dizendo para você, irmão, como está a tua casa? Como está a tua vida? Como está a tua família? Como estão as tuas finanças? Como está? Como está a tua comunhão com Deus? Como está? Qual é a tua reputação onde você mora? O que as pessoas falam a teu respeito? O que você está construindo, irmão? Eu quero estimular você que é jovem aqui, mas também os mais velhos. Construa uma carreira, irmão. Construa uma carreira. Algo que venha te proporcionar continuidade. Amém? Não só receber aqui, trocar o teu tempo por salário. Não, peça ao Senhor que Deus te dê uma carreira. Deus te dê um propósito. Amém? Você está entendendo isso, irmão? Glória a Deus. A pergunta é, a tua vida está em ordem? Tua família está em ordem? Você está preparado para a eternidade? Você está mandando depósito para a eternidade? Porque às vezes o cara está com a conta no vermelho aqui, ou melhor, está com a conta no azul aqui, mas lá no céu está vermelho, irmão. Lá no céu, está no Serasa de Deus, tá? Não tem nada lá depositado, só tem encrenca. Era aquele homem, ele era rico aqui, vou construir mais celeiro, vou fazer isso. Ele não via aquilo como um meio de servir a Deus. Muitos de nós achamos que Deus é que tem que nos servir, e não nós servir ao Senhor. Não nós servirmos o Senhor. Amém? Quero concluir justamente dizer para você que esse equilíbrio, quando nós vivemos o equilíbrio da vontade de Deus, diga, a vontade de Deus é equilibrada. Pode dizer com fé, a vontade de Deus é equilibrada. Às vezes ela é radical, ok, mas é equilibrada. Amém? É equilibrada. Por quê? Porque a propósito, nós conseguimos viver de maneira plena em todos os aspectos da nossa vida. Deus vai trazer sobre você esse tipo de entendimento. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai direcionar a tua vida, ele vai orientar as tuas decisões, as tuas escolhas. Amém? Para que você viva assim uma vida organizada. Uma vida em ordem, tua casa já está em ordem. Amém, querido? Glória a Deus. Não tem roupa de 15 dias lá para lavar, passar. A poeira não está embaixo do tapete. Tem aquela camada de 2 dedos de terra no carro. Não, irmão, está pronto, está arrumado. Entendeu? Quem está entendendo? Hoje eu estava falando para minha neta, ela foi mais cedo para casa porque tinha que estudar. Eu falei, isso mesmo, estuda mesmo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Que se você, quem é estudante aqui, se você entender isso, irmão, você está feito. Preste atenção na aula
e depois dá só uma revisão em casa. Acabou. Se você prestar atenção na aula, depois é só dar uma olhada em casa. Agora, se você for para a escola para zoar, meu irmão, o professor não vai estar contigo em casa quando eu for estudar para a prova. Aí é um salve-se quem puder. Então, irmão, o que é isso? É equilíbrio, diga equilíbrio. Precisamos nos submeter ao governo do Espírito Santo. Amém? O que Deus quer é aquilo que a gente falou semana passada. O Espírito Santo governando a tua vida. Irmão, em nome de Jesus, põe a tua casa em ordem. Melhor, eu vou dizer para você, deixa Deus pôr a tua casa em ordem. Deixa Deus organizar a tua vida. Deixa Deus. Dá a Ele, dá a glória a Ele, dá o lugar a Ele, dá a direção a Ele, dá o governo a Ele. Amém? Tua vida, irmão, você não sabe o que é melhor. Pastor, eu sei, não sabe, porque o teu conhecimento está baseado na tua experiência de ontem, mas hoje é outro dia. Irmão, entenda bem, você nunca vai tomar banho, o mesmo homem nunca toma banho no mesmo rio. Por quê? Porque o rio é outro e o homem é outro. Você já foi em algum lugar? Quem é mais tem filhos crescidos sabe disso. Você fala para os seus filhos, nós vamos lá no lugar que eu morei, vou levar vocês lá no lugar, olha, aquele lugar é maravilhoso, Davi. Você vai chegar lá, você vai ver aquele lugar lindo, aí tu leva os teus filhos lá, e você vai emocionado, chega lá, você até chora, e as crianças falam assim, é isso aí, é? Mas vocês não estão vendo? Por quê? Porque aquilo está na minha experiência, mas não está na experiência de Tiago. Lembra? Eu passava naquela rua, falava assim, eu morava nessa rua. Eles, já sei, pai, você morava aí nessa rua. Porque isso não tem importância para eles, porque nem a vida deles é a minha vida. Você está entendendo, irmão? É isso. Nós precisamos buscar essa experiência com Deus, essa entrega com Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Tua casa precisa estar em ordem. Tua casa, irmãos, Deus quer marcar a nossa vida, Deus quer fazer a diferença na tua vida, na tua história. Porque esse é o tempo que Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Deus quer fazer de você um instrumento, um canal dele nessa terra. Deus quer que você derrame na vida das pessoas. Deus quer, irmão, fluir através de você. Você pode dar um amém? Você quer isso, irmão? Precisamos querer, precisamos desejar. Não como Ezequias, quiser, tudo bem, vai vir na outra geração, isso não é problema meu, eu não vou estar mais aqui. Irmãos, mas a nossa aliança não é só com esse tempo. A nossa aliança com Deus é com toda a eternidade. Você está entendendo isso? Jesus não morreu só para os 12 lá, não só para aqueles 500 que andaram com ele lá, não só pela multidão que comeu pão e peixe, não. Ele contava conosco, ele nos via, ele orou por nós, orou por você, porque ele tem um plano na tua vida. Ele quer se manifestar nessa geração. Precisamos clamar e precisamos abrir os nossos corações para Ele. Vamos adorar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, Espírito Santo. Esse lugar, Fala conosco. Tu és real. Oh, Espírito Santo. Vou me entregar totalmente. E o teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso
misericórdia de nós, Senhor. Peça misericórdia de Deus. Peça o favor de Deus. Oh, Espírito Santo. Santifica-nos. É verdade isso. Cante com verdade. Clarice ao Senhor. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei. Essa casa aqui, ó, que Deus precisa arrumar. Se arrumar essa casa aqui, todas as outras coisas são endireitadas. Ah, pede, muda aqui, põe em ordem a minha casa. Espírito Santo de Deus, vem. Ei, chamada lava, chamada. Ei, Espírito. É Deus, minha herança, minha vitória, minha bênção. Seu amor, colheita, herança. Se humilha, meu irmão. Se humilha, igreja. Se humilha, Brasil, Rio de Janeiro. Se humilhe diante do Senhor. Ah, se humilhe. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Oh, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, se humilha, quebranta teu coração. Ei, chamada alabaxe. Oh, Espírito Santo. É. Precisamos de ti. Uou! Mas vale um Dia eu querer, toda a vida. mas vale um dia contigo, Senhor. Minha colheita, minha herança é o Senhor. Ah, Jesus. Coloca a mão no teu coração. Consagra Ele a tua vida agora. Consagra Ele.
Se arrependa, confesse, se humilhe. Se nos humilharmos, se nos quebrantarmos, a um coração humilde, quebrantado, contrito, o Senhor não vai desprezar. Ele não despreza, Ele não ignora um coração quebrantado, contrito. Renda-se a Ele. Essa noite é um tempo de você olhar e dizer, eu estou preparado. Como está a minha casa, como está a minha vida, como está a minha família, minhas finanças, como eu estou, como está o meu ministério, como está a minha entrega, como está o meu amor pelo Senhor. Ele quer renovar, estamos no ano da renovação, Ele quer renovar. Ele renova, Ele faz nova todas as coisas, creia nisso. O Senhor, Ele pode fazer nova todas as coisas. O Senhor pode renovar o teu amor pelo teu marido, o teu amor pela tua esposa, o teu amor pelo teu pai, pelo teu filho, o teu relacionamento. Ele pode fazer isso se você deixar Ele trabalhar no teu coração. Você não pode fazer isso no coração do outro, mas no seu coração. Você pode se render ao Senhor, porque Ele te ama e Ele tem o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus, entrega.